Bom, pessoal, vocês pediram e agora começou oficialmente o podcast do Bock, o Bockverso. É isso, pediram pra caramba, né? Falaram, Bock, faz um podcast sobre autoconhecimento, extraterrestre, essas coisas malucas que você fica falando na internet. E eu falei, não. Por muito tempo eu falei não. Mas aí vocês sabem como é que é, né? Essa coisa de podcast vai conquistando a gente, sabe? Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, que é um xamã urbano, galera. Eu falei dele no Flow, quem me ouviu no Flow Podcast, me ouviu falando do Luiz, então meu primeiro convidado é ele, o Luiz. Luiz, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, grande Bock. Estamos aqui muito honrados com a presença nesse primeiro programa, né? Pelo que eu entendi. É a abertura, você viu? Abertura, que honra. Que chiquérrimo. Essa sua voz, né? Sendo ouvida nesse lugar do autoconhecimento, da magia, dos seres extraterrestres, coisas que existem, que estão aí e que muita gente nem sabe que existe, sabe? Mas tá sedento de informação e você vem abrir esse espaço para todas as tribos falarem, né? Eu sou o primeiro, então muito agradecido, muito honrado. Pô, Luiz, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem várias conversas, né? E várias vezes a gente bate uns papos, eu e você, que eu penso, cara, se isso aqui fosse gravado, a galera ia adorar. Porque são papos que são bem pé no chão, mas também são muito avançados, Luiz. A gente tem uns papos de autoconhecimento, coisa assim, que eu adoraria compartilhar com as pessoas. É por isso que você tá aqui. Então você que tá assistindo, se prepara. Luiz, explica pra gente, pelo menos em primeiro momento, assim, o que é um xamã urbano, que foi o que eu te chamei agora no começo, assim, pra gente começar, vai. Olha, para entender o xamã urbano, é bom falar um pouco do xamã, né? Que o xamã é o médico da tribo. Então ele cuida da parte das medicinas, ervas e outras medicinas que eles detêm o conhecimento, mas também da parte espiritual, que seria o psicólogo, né? E aqui, né, no nosso meio. Então ele é um cara que completa. Ele vê o ser humano como um todo, físico, mental, emocional, espiritual, energético, ele cuida de tudo isso. Ao contrário do médico, por exemplo, aqui, que é um especialista, né, um cardiologista, um neurologista. O xamã urbano, a formação dele também é diferente e muito única. Sintetizando, é um cara que foi para a floresta, estudou com os povos originários, as medicinas indígenas, que tem, né, várias etnias aqui nesse país, que é bem rico nisso, e ele, junto com o conhecimento dele, que pode ser terapêutico, em várias linhas terapêuticas, como eu, tenho várias linhas que eu transitei, tanto espirituais como massoterapeuta, acupuntura tradicional chinesa, e outras da mente, né, PNL, hipnose. Ele usa tudo isso para ajudar o povo, né? O povo dele. A gente fala de povo originário, povo indígena, então nós temos o nosso povo também. Você faz parte do meu povo. E aí, Luiz, quando você fala de xamã, você tá se referindo aos povos originários brasileiros? Porque quando eu falo de xamã, eu lembro dos povos originários americanos, que fazem, né, assim, na cultura pop, que tem aquela cabana assim, meio que a Disney passou pra gente. Como é? Existe o xamã, então, brasileiro? O xamã brasileiro, isso é um assunto muito interessante de conversar, porque é o seguinte, o pajé, ele não aceitava ser chamado de xamã. Uhum. No caso aqui, do povo indígena nosso, eles são pajés. Eles, inclusive, falam pajéres, né? Então, o pajé que dá nome, o pajé que batiza, o pajé que, né, cura, sabe? O pajé é o padre no confessionário, para, né, urbanizar a coisa aqui, né? Então, esse é o pajé. Ele é o líder espiritual da tribo. Da tribo. O cacique pergunta pro pajé se pode ou não desmatar lá para plantar. E qual que é a diferença, então? Desculpa perguntar isso, o cacique do pajé? Cacique é uma liderança política. Tá. Pajé é liderança espiritual. Uhum. Certo? Então, como acontecia na monarquia, inclusive, o rei perguntava pro papa se poderia, ou pro o braço direito dele da igreja, o ser morno ali, né? Para se podia ou não, o sacerdote e tal. Sabe? Tinha que ter esse aval espiritual, da espiritualidade, no caso. Né? Aí, as etnias, as tribos funcionam assim também. Eu já cheguei a fazer doação na tribo pro pajé, vou chegar com cabos de eletricidade, fios, né? Para
casa de reza, tudo, o pajé, nossa, muito obrigado, Luiz e tal. Pegar os cabos e ir direto, longe, a gente caminhou bastante, e dar na mão do cacique. Era pra casa de reza. Ele recebeu na casa de reza, ele levou pro cacique encaminhar aquilo. Interessante nessa organização dos povos originários, que é uma coisa que a gente não estuda na escola, né? Como eles são extremamente organizados e como que funciona a religiosidade, né? Que é algo que é super rico, super nosso. Mas, calma, Luiz, me explica então. Essa história do xamã, então, como é que foi isso? Em algum momento, eu acredito que a gente, quando falava de xamã, a gente pensava nessa coisa do animal de poder, coisa assim. Sim, isso é da cultura deles, né? Tá. Do norte-americano, que foi muito vendida. E nós aqui temos tudo isso. Tem também o animal de poder. Mas que você falou do xamã também, eu não falei. O xamã é um termo, siberiano dos Tungos, uma tribo dos Tungos da Sibéria, que surgiu com essa palavra há muito tempo atrás, que se tornou e instituiu como xamã, que seria o pajé aqui. Só que ficou muito forte essa palavra, xamã, xamanismo, ramificou toda essa... Né? E os animais do poder aqui no Brasil, uma vez eu estava na floresta, no Acre, e tomando, né, a medicina do rapé, né, com o cacique, inclusive o mestre do Cambô, enfim. E eu perguntei que animal que eu... né? E ele olhou para minha cara com aquela cara de cacique e falou assim, você põe o que você quiser. Então, os animais totem são Norte-América. Aqui, eles têm uma relação com os animais. Qual que é a relação com os animais? Eles, quando necessário, eles pegam a energia do animal. Então, você está precisando fazer força física, então você chama o urso. Só que aqui no Brasil não tem urso. Você entendeu? E aí, como é que eles chamavam? Aí é que tá, nós temos a onça, né? Eles chamavam onça. Né? Isso é muito interessante estar falando, porque a gente aqui não tem as montanhas ao norte. Sabe? Claro, pro meu animal de poder ser, como é que é? Qual que é aquele que o Homer Simpson viu? Ele viu uma raposa, eu acho, no deserto, quando ele tomou o peiote no Simpson, se eu não me engano. Entendeu? Então a coisa é muito maior do que o território. Então acaba sendo um pouco estranho, né? Que a gente tem povos originários com uma cultura tão rica aqui, mas o que a gente conheça mais é os povos de fora, porque é o que a gente consome na cultura pop, né? Exatamente. Isso por muitas décadas aconteceu. Hoje, o povo, os tchanás, que a gente chama, e os próprios pajés que estão saindo por aí, eu acho até errado, não concordo muito com essa palavra, mas eles saem em caravana, né? Curando com as medicinas e fazendo o trabalho deles para angariar fundos mesmo, para a floresta, né? Para as famílias e tal. Começou a abrir um pouco mais para esse olhar para o nosso conhecimento. Só que o povo indígena, por exemplo, norte-americano, eles são muito apropriados. Eu estou falando financeiramente de estrutura e tudo mais. Dizem que eles são donos de Las Vegas, né? Nossa, eles têm muito dinheiro. Eles sabem fazer. Como aqui no Xingu tem muito disso, sabe? Você vai, que nem aqui, você que é um cara da comunicação, vai chegar com uma foto lá, cara, para entrar com a máquina é 2 pau, 3 pau. Só para entrar com a máquina. Tirar a máquina fotográfica. Você tem que pagar isso pros povos originários. Exatamente. Pros povos indígenas. No Xingu. Você tá brincando, tá? Exatamente. Tem muita coisa. Como também tem o oposto. Você, como um comunicador, você vai lá, faz um documentário e eles não ganham nada. Isso deve acontecer demais, Isso né? também tem. Então tem as polaridades. O povo norte-americano é diferente. O povo originário de lá, eles têm uma cultura diferente. Foram massacrados também, como nós estamos sendo até hoje, os povos originários daqui. Enfim. Só que eles têm esse brilho, né? Eles têm essa autoestima. Eles têm o cinema pra ajudar eles. Então, Joe Wayne, por mais que... absurdo, né? Eles têm toda a cultura pop pra ajudar eles. Hollywood, Hollywood, complicado. Pocahontas. Exatamente. Eles têm tudo ali no desenho, né? E aqui não, então a gente tá muito engatinhando nessas estruturas. E só lembrando, Luiz, que, cara, eu conheci o Mapu por você, que ele foi no Pipocando Música, que ele faz parte de uma tribo, não é? Do interior da Amazônia. E eles são os povos que estão agora fazendo aquele trabalho super legal com a Loki. E qual que é o seu trabalho com ele? É o povo Runiquim? Runiquim, como é que é, Luiz? Com o Mapu? Com o Etidia? Como é que você conheceu eles? Olha, aqui nós que trabalhamos com os povos indígenas, a gente, conhecendo-nos pessoalmente ou não, existe
uma egrégora, né? Um grupo de zap. Um grupo, não tem o grupo, é isso que eu tô falando, não tem o grupo, mas a gente se conhece. Tá. Então, preciso do não sei o quê. Vamos falar com o cara, com o Xangô, que sou eu, né? O Luiz Xangô, que ele conhece. E numa dessa, o Mapu tava indo, acho que pra Holanda. Foi a primeira ou a segunda vez que ele saiu do país e não tinha onde ficar em São Paulo. Aí me ligaram do Rio de Janeiro, eu lá com a AP, né, com filho, filha, neto, né, lá vem aí, a gente se vira, né. Aí eu recebi ele, o Pajé, o pai dele, né, conhecê-lo foi assim, eu não... Que legal. Né, e aí a gente virou amigo, ele sempre vem pra cá, né, faz cerimônias, eu sempre tô conectado com ele, vive falando. Outro dia ele foi pra... Interessante até, ele foi pra Beirute, zona de guerra, de conflito. E ficou lá uns 2 meses, passou aqui, ele passa aqui em São Paulo. Sempre ele passa aqui em São Paulo, pra qualquer lugar do mundo que ele vai, sai daqui, entendeu? Uhum. Do Acre é o único caminho, acho que sai do Acre. E ficou aqui uns 2 dias em casa pra embarcar. Aí fizemos até uma roda de rapé lá em casa pra ajudar, né? Despesas e tal. E aí, depois disso, ele conheceu o Alok, com esse projeto do Alok. O Mapu é muito interessante porque ele é o cacique do povo dele, ele é jovem, faz as cerimônias, ele lembra pipocando música, né? Ele é ótimo. Canta pra caramba. Nossa, ele é maravilhoso. E ele tem um projeto social muito bonito, né? E eu até tenho um projeto social, mas é outra etnia, né? Para os catuquinas que eu cedi para ele e tal. E ele batalhando por isso. Qual que é o projeto dele? Sim. Na verdade, não é só o projeto. Antes do projeto, o que ele fez? A FUNAI, o governo, não sei o que, desapropria, quer pôr pra cá, tira daqui, pôr ali. A gente tá meio sem terra. Uhum. Vai vendo. Então eu vou comprar terra. Então ele andou muito na Europa, depois daquela primeira vez, para conseguir fundos. Aí ele foi lá perto de Rio Branco e comprou umas terras, assim, no dinheiro. E aí continuou trabalhando para conseguir pagar, né? Por quê? O que acontece no Acre? O pessoal vai estudar, o povo originário, muitos saem da aldeia para ir para os grandes centros, lá no caso seria Rio Branco, para estudar o segundo grau, né, o ensino médio, e acaba onde? Acaba na droga, acaba na rua, muitas vezes, porque não tem um apoio, não tem onde ficar. Por exemplo, lá é assim, se você for levar o seu pai no médico, você pega 3, 5 horas de barco, depois não sei quantas horas 14 horas de ônibus, você chega lá, não tem lugar para ficar em nada. O que o Mapu percebeu? Ele percebeu isso daí e quis montar esse centro, né, que é o Centro Rancaru e Uxibu, lá onde ele pode receber esse pessoal adolescente, esse pessoal jovem, que tem onde comer. Que é de uma cultura diferente, que se de repente é jogado na universidade, não tem estrutura pra conseguir evitar de entrar na droga. Não, e comida, né? Teve até comida diferente. Comida diferente. Não vai comer uma coxinha na lanchonete. E bebida alcoólica, porque aí vai tudo, você tá na calçada, sem ter o que comer. E o Mapu conhece essa realidade e tá montando esse centro. Que legal. Para acolher. Então, a pessoa, tipo uma triagem, você fica ali o tempo necessário que for para resolver suas questões, até mesmo se for o caso estudar e tal. E aí com essa... Nossa, aí, Luiz, são questões que a gente nem pensa em discutir no Brasil, porque a gente tá lutando para ter o local aqui né, especial, preservar o local do indígena. Então imagina a gente pensar de preservar a ida dele à universidade, isso é um papo super importante, mas que a gente não deve estar... muito tem, né? Se o Mapu tá tendo que fazer esse projeto é porque tá faltando, eu acho que, políticas públicas, né? Pra olhar pros povos originários. Exatamente. Porque, por exemplo, a minha etnia, a etnia com a qual eu trabalho são os catuquinas, que não é Runicuim, né? Uhum. Pensa assim, catuquina, Yaunauá e Runicuim. Runicuim é mais perto da fronteira. E, por exemplo, eu estive lá há 2 anos. A primeira vez que eu fui lá faz uns 16, 18 anos. Uhum. Eram casas de madeira. Já não era com telhado. Mas aquelas tipo da ferrovia, sabe? Uma casinha madeira bem feitinha. Eu voltei agora, eles estavam com um bairro. Casa de alvenaria. Entendeu? Mas assim, uma rua com casas.
Só que o povo originário, por exemplo, tem o vaso sanitário. Uhum. Só que o governo não põe em saneamento básico. Eles não põem água potável, sabe? Então só tá o vaso lá, sem conexão com o mundo exterior nenhum. Tipo, você é indígena, você se ferre. Você que Se ferre. fica com o seu Aí cê- dejeto. É. Aí você vai fazer comida. Eles não têm muita. Agora, alguns têm, mas não tem porque não tem eletricidade. Enfim, não tem um monte de coisa. Então tem a estrutura física. E aí você vai fazer comida, a mulher tá na garagem da casa com uma vala no chão, com fogão a lenha no chão que ela fez ali. Sabe? Não tem muito sentido. E aí a doença piora, porque quando você vai fazer seus dejetos do mato, é uma coisa. A floresta por si só se Claro. Agora, não, você faz assim, você tem uma parede, então você faz atrás da parede. Eu já vi isso, eles ali. É muito complicado. Aí a doença chega, sabe, perto. Chega na tua casa, não é que você que... E como que é essas medicinas pra eles, Luiz? Hoje na Amazônia, como é que funciona? Você costuma ir direto pra lá? Você... Não é sempre que é caro para ir para lá, né? Aham. É complicado para ir para lá. É por questão de trabalho aqui, minha Claro. família, tudo, e ficar lá também. Mas hoje você usa das medicinas, você importa as Sim. medicinas, como é que funciona? A gente faz um intercâmbio. Como que eu posso ajudar eles? Essas pulseiras, por exemplo, artesanato e tal, a gente compra deles. Antes eu pegava em consignação, mas também não dá certo. O legal é comprar e revender e fazer esse giro, como as medicinas também. Né? O rapé, o cambô não comercializo, a ayahuasca eu não comercializo, mas o rapé é a única medicina, e o sananga, né, que é o colírio, que eu comercializo, que eu ajudo eles assim. Então eles fazem para mim, mandam os pajeres e eu revendo para eles fazerem capital lá. E aí, sabe? e como é que é hoje um paciente, Luiz? Se alguém te procura pra fazer um tratamento, como é que funciona um pajé urbano? Me fala mais ou menos como é que é. Olha, o meu trabalho é, primeiro, anamnese. Vamos entender o que está acontecendo. Aí, a partir daí, eu determino uma linha de tratamento, né? Com ou sem medicina. O que acontece muito, por exemplo, a pessoa está com... Às vezes você atende alguém que a pessoa tá procurando você porque ela tá louca pra tomar ayahuasca e você bate um papo e fala não. Não era isso. Não era isso, É, tem uma conversa. As pessoas me procuram por conta dos rituais, sim, aí é mais específico. Agora, como terapia é diferente. Eu posso sim usar ou não usar. A ayahuasca já é mais difícil usar em terapia. Agora, uma coisa que eu uso muito é a medicina do sapo. Que na verdade não é sapo, é perereca, que eu falei no início. Né? Aham. Que os E pajeres... como é que é isso? Explica. Olha, Só pra galera entender, porque eu já fiz, viu? ele já fez. Eu já me tratei algumas com o Luiz. vezes. Pra quem não sabe, o Luiz ele trabalhou um tempo na Blues, né, na URH. Ele foi contratado pra tratar os artistas, porque tava super difícil. A gente tava num momento onde todo mundo tava crescendo muito, muita responsabilidade, fama, uma loucura. E aí o Luiz começou a ir lá pra tratar a gente, né, pra tratar a cabeça das pessoas que estavam se expondo, que precisavam estar bem. Porque o cara podia, às vezes, estar mal e editar, mas se ele tivesse mal pra apresentar, não dava. Só que aí o Luiz entrou lá, depois de um mês ele começou a tratar todo mundo, né? E aí eu lembro de chegar lá na hora do almoço, tá rolando uma roda de tambor no estúdio, era um negócio muito legal. É mesmo, foi uma época bem bacana, né? Vi várias situações interessantes ali, os tambores, integração da equipe, né? Mas continua, Luiz, o cara chega, Então. chega em você, ele tem uma anamnese. E tem tô com depressão, tô com ansiedade, sei lá. E aí, vamos entender essa ansiedade. Uma coisa muito comum que está acontecendo hoje em dia é... A pessoa, por exemplo, está oscilando muito com muitas sensações estranhas. Assim, estou magoada, depois eu fico triste, depois eu fico, né? Aí, o que é isso? Quando eu vou ver na consulta, a pessoa é médium, que começa a se desenvolver, sem saber que é médium. Então, ela pega do outro a mágoa para ela. É o que o pajé faz. Ele tira a sua patologia física, mental, emocional, não importa, pega para ele e manda pro universo. Então, quando alguém chega em mim, eu primeiro preciso entender o que está acontecendo, né? E aí sim a gente entra com as medicinas ou não. Muitas vezes um papo resolve. Por exemplo, posso falar Claro. um exemplo assim que tem até a ver com a ayahuasca? Uma pessoa foi na ayahuasca, tomou medicina e teve um problema, ficou muito tremendo e ficou bem alterada assim durante a medicina. O ritual. A sessão, o ritual. E aí passaram o ovo, fizeram o reiki, fizeram tudo, uma casa bacana, um pessoal bem atencioso e tal. Tentaram de tudo com a menina e nada. Aí eu atendi o namorado dela na época.
Ele falou, ó, fala com o Luiz, que ela saiu de lá, não conseguia dormir, não conseguia nada, ela estava em pânico, estava péssima. Aí eu fui lá, eu fui na casa dela, né? A gente combinou e tal, fui lá. Boc, eu em 15 minutos resolvi o problema dela. E qual era o problema dela? Síndrome serotoninérgica. Aham. A ayahuasca tem serotonina, então ativou Uhum. e ela ficou. E lá nesse lugar, por falta de conhecimento, provavelmente, não, é espiritual, é não sei o quê. Ninguém pensou nisso. E Era que- químico, E o que você cara. fez, Luiz? Conversei com ela. Aham. Eu só Você conversei acalmou com ela. ela? Eu localizei ela. Eu falei, olha, ela falou tudo que tinha que falar. Eu falei, o que você tá tendo é isso, isso, isso. Toma bastante água. Hoje você vai dormir bem. Eu meio que hipnotizei ela também, lógico, mas a tranquilidade com que eu passei a informação e a firmeza foi tão. Eu falei 5 minutos, provavelmente. E você sabia que ela não precisava de cuidar dos médicos, né? Nada. Meu, aí que tá boa observação. Que dali, por exemplo, você vai no psiquiatra, pronto. Você vai virar escravo pro resto da vida sem necessidade. Uhum. Entendeu? Não falando mal da né? Sim, mas você chega a falar, eu tomei ayahuasca... Tá errado. Mas como é que você faz, Luiz? Você hoje em dia faz rituais de ayahuasca, né? Sim. E como é que você faz pra saber, por exemplo, se a pessoa vai ter uma... né, pra evitar que ela tenha algum problema? É comum as pessoas terem problema? Não é comum. Não é comum. No meu trabalho. Aham. Porque eu faço uma anamnese bem detalhada, converso. Se a pessoa está fazendo algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, eu peço para falar com o profissional responsável, né? E ter essa comunhão entre os profissionais para que essa pessoa se sinta realmente segura e esteja realmente segura para participar da cerimônia. Hoje a psiquiatria está bem dividida, né? Com essa invasão de psicodélicos e raves e tudo mais, e a própria ayahuasca, né? Então tem muitos afins, né? Então tá aumentando esses profissionais que indicam, inclusive, o uso da ayahuasca terapêutica. Tá ficando cada vez mais popular, né? Popular, boa. E tem os radicais que estão ficando mais radicais ainda, né? Uhum. Então, ouviu falar a palavra ayahuasca, fala não. Nem avalia o quadro, enfim. Né? Então, nesse sentido, está muito mais bacana de trabalhar, porque eu conheço profissionais, psiquiatras, né? E aí eu indico, vai falar com ele uma segunda opinião. Não é o psiquiatra, né? Então fala com aquele, né? Também Mas no Brasil é meio, como eu posso dizer, um pouco irresponsável o jeito que a lei deixa a coisa acontecer, Luiz, porque não poderia ser uma coisa mais regulamentada. A pessoa precisa então de um exame médico, vai lá, faz um exame médico, ou alguma coisa para deixar esse pessoal mais que tem super preocupado um pouco mais seguro, porque a gente ouve um caso ou outro de pessoas que tiveram problemas, de que a pessoa saiu de um ritual de ayahuasca e se matou, uma coisa muito séria, assim. E você acha que essas coisas poderiam ser evitadas, talvez, de algum jeito? Que você acha dessas coisas extremas, Luiz? Isso pode acontecer se todo mundo tomar um psicodélico? Algumas pessoas vão surtar mesmo, é uma coisa normal, como se todo mundo... É uma coisa que talvez não seja pra todo mundo? Como é que você imagina? Tem uma frase que é muito dita, né? Que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, né? É bem isso. Existe um limiar ali que a gente não tem como. Um médico, por mais que você faça tomografia, exames neurológicos e não sei o que, cara, na hora da experiência, você não sabe. Eu, por exemplo, eu sou filho adotivo. Se eu contar a história da minha vida agora, você vai entender. Eu não tenho histórico genético. Então, se eu estou na frente de um psiquiatra, um neurologista, você tem quadro de esquizofrenia na família? Que é uma pergunta pertinentíssima. Normal, né, de fazer? Não sei. Mas eu sou normal. Eu trabalhei em Eletropaulo, check-ups, eu fiz... O que isso quer dizer que é muito difícil conseguir de maneira médica saber se alguém tem tendência, por exemplo, a ter um surto psicótico, ou desencadear uma esquizofrenia, né? E essa questão da ayahuasca, que a gente fala muito ayahuasca, esquizofrenia, ou desencadear alguma coisa, a bebida alcoólica pode desencadear esquizofrenia. Tem uma idade, né? Tem uma faixa ali que é perigoso. A maconha desencadeia. A maconha. Se também a pessoa tiver tendência. E outras substâncias aí. E tá liberado a maconha. Não é que tá liberada a maconha, mas as pessoas usam deliberadamente. Eu tenho moto, eu ando no trânsito, ali no corredor, eu sinto dos carros. É uma coisa absurda. É mesmo? Você tá brincando? Nossa. Quer dizer que os motoqueiros sentam? Você tá no corredor, você sai brisado no corredor, né? Sabe? Demais. Entendeu?
E tá aí, né? E o álcool, cara, o álcool é uma. Eu costumo dizer que o álcool é a pior droga. Tipo, a gente tá perigoso com os problemas pequenos que temos com a ayahuasca e não estamos nos preocupando com o álcool que geram tá ali, problemas absurdos, tá né? na tua casa e tem muito pai que põe a cervejinha na boca do bebê Aham. e estimulando a criança. Entendeu? Que é macho, né? É machão, bebe, aguenta beber. E você acha, e Luiz, E ninguém fala nada. e como é que é essa história? Você falou que você uma pessoa que foi adotada, tudo. Como que você caiu nessa história do xamanismo? Como é que veio isso pra você? Cara, eu fui adotado. Além da disca, com 3 meses de idade. Uhum. Meu irmão mais velho é adotado também, né? Então minha mãe teve que tirar o útero. Nasceu em 1918, fazer uma cirurgia e na época não tinha como. Tá. Foram lá num orfanato em Santana. Depois era um casal. Agora começa a história do Luiz. Eles voltaram depois de 3 anos e meio, que meu pai queria uma filha, uma menina. Aí foram lá nesse mesmo Madre Superior, eles eram muito católicos, né? E eu tava lá no berçário, né? Aí falou, vamos pegar uma menina. Ai, que pena, a Madre Superiora falou. Falou, tem um menino aqui que não vai vingar. Vamos lá ver. E eu tava pequeniníssimo, barrigão, cheio de ferida e tal. E minha mãe me pegou no colo, né? E meu pai olhou pelo ombro, sabe quando põe o queixo assim no ombro? E eu sorri. Aí eles olharam pra cara do outro e falaram, é esse mesmo. Minha mãe salvou minha vida. Aham. Eu tava desenganado no orfanato e na medicina tradicional também. Entendeu? E eu fui vendo, tem uma foto minha, eu nem sei se ela existe, de 5 anos eu era enorme, gordão, assim. Você virou um touro depois. Não era nem fofinho, eu era gordo mesmo, enorme. Saúde, assim, que era uma representação, né? E salvou. E minha mãe é social da área de saúde e meu pai, né? E eles eram da JOC, a Juventude Operária Católica, vivendo ajudando na igreja. Então minha mãe, como trabalhava no hospital, então o pai matava a mãe na favela, naquela época era favela, né? De madeira mesmo, aquela coisa trash. Ainda tem hoje. Mas assim, e 5 filhos lá, não tinha pra onde ir. E se fosse pra FEBEM, já viu o que ia dar, né? Que era hard ali, né? Crianças, escadinha. Aí eu chegava em casa, tinha 2 carinha lá, do meu tamanho, um bebezinho ou maior, não sei o quê. Algumas vezes aconteceu isso. Falou, meu pai chegava, eu lembro de uma vez que eu cheguei da escola, eles estavam lá, minha mãe estava lá e meu pai não estava, ele estava trabalhando. Ele chegou e falou, Iva, o que é isso, meu pé da vida, sabe? Meu. Trouxe uma galera pra casa. Mano, tem 4 caras aqui. Aí meu pai chiou com ela falou assim, não, eu não vou levar esses meninos pro FEBEM, eles vão ficar aqui até eu arrumar um lugar, uma casa decente para eles morarem e tal. Então eu fui criado assim, vendo. Minha mãe aplicava injeção na comunidade carente lá do lado, que ela trabalhava no hospital, amostra grátis, ela sabia da injeção, falava com os médicos, pode dar. Tinha todo um corre. E eu nem aí, né? Eu tava vendo, convivendo, nem aí. Aí eu fui crescendo, enfim. Casei, teve filhos, separei, fui hippie, viajei o Brasil de carona, com mochila nas costas, morei em São Tomé. E todo esse lado místico, que quer tomar ayahuasca, não, comigo vai ser diferente. E nananã, não tava nem aí. Você era um maluco de São Tomé das Letras, então. Maluco, beleza. Maluco, beleza. Entendeu? Eu até fui pra lá outro dia. Tá horrível, né? Imagina. Nossa. Vai na cachoeira, tem 50 pessoas, tava ruim, né? Barraquinha, vendendo pastel, sabe? Umas coisas meio hard. Pastel na cachoeira. Sério, estacionamento. Nada contra os pasteleiros, mas porra. Não, tá esquisito. Cara, quando eu cheguei em São Tomé a primeira vez, sabe filme Bang Bang? A gente tava falando de Hollywood. O pessoal fechava a porta e janela e abria assim devagarzinho pra olhar, porque nunca tinha visto os bichos grilo cabeludão. Era novidade. Era diferente. São Tomé não era o que era hoje. Os hippies estavam invadindo naquela época. Exatamente. Saquei. Então era virgem. As cachoeiras, a gente ficava sem roupa nas cachoeiras, famílias inteiras, todo mundo lá. É mesmo, né? Porque os hippies tomavam cogumelo, caçava cogumelo. Não, o Ventania era uma criança. Ventania, meio que deve ter minha idade agora. Eu lembro dele lá. Você lembra dele lá? Ele tá lá ainda, Deve né? estar, né? Tá, né? Deve tá, eu vi ele lá. Teve um show lá. Não, mas o Ventania agora é popstar, né? É popstar. Ele teve um show lá, minha filha foi no carnaval. Que legal. Com meu neto e tal. Só para loucos. Isto é só para os loucos. E quando foi a primeira vez que você foi pra Amazônia, Luiz? Então, faz uns 17,
entre 16 e 18 anos, eu precisava ver. E como é que foi o baque de ir pra lá? Então, eu já conhecia os pajeres. Eles já tinham me passado os conhecimentos, já tinham me autorizado, e o pajé me cobrando para ir lá estudar, tomar medicina lá com eles. Uhum. Aí até que eu consegui, né, fazer o movimento, até fui de ônibus. Nossa, eu tenho uma passagem dessa medicina do Cambô muito engraçada, que é minha, engraçada para mim, que eu cheguei lá, conheci os pajeres, tudo, né? De manhã, depois da ayahuasca, né? Do ritual de unir com os catuquinas, né? Tomar a medicina do Cambô. Aí eu cheguei pro Nick, já tinha ficado em casa com o pajé e tal. Ele até já fez a passagem. E tinha na época, o Cambô você tomava de 2 em 2 pontos. Então você tomava 3, depois 5, 7 e sempre progressivo. Hoje não mais. Que é um furinho que você faz, né? Que É. você faz uma pequena queimadura e passa a E substância. a enzima, coloca a enzima. Ela vem cristalizada, você coloca a água, ela volta Da pereca. da perereca. Tá, Virou rã, depois virou perereca. tá. Era rã, falava em rã. Falava em rã antes. Aham. Era a medicina do sapo. Até É, hoje é. do sapo. Mas enfim. Aí o pajé falou para fazer 8 pontos. Eu ia tomar 13. Era o primeiro dia. Uhum. Aí eu falei, pô, né? Eu todo ego, né? Pô, Ni, 13, né, meu? Não 8. 13, Ni. Ele olhou pra mim, olhou pra aquela. Pro colega dele, né? Que tava estudando a medicina. Olhou pra minha cara com aquela cara de índio, olhou pro cara e falou: 8. Mano, eu agradeci esse homem por ter tomado 8 até hoje. Eu não desmaiei. Eu abracei a mãe terra, assim. Sabe? Eu não apaguei. Mas assim, a porrada da medicina foi. A reação, né? Que ela te dá um choque de energia, de tudo que eu tinha que deitar. Mas eu não caí, sabe? Assim, não foi. Eu falei, não, eu preciso da terra, assim. Né? Aí fez a limpeza. Pra quem não sabe, quando faz efeito a medicina, você tende a passar muito mal, né? Então, é um expurgo. Uhum. Esse passar mal é uma coisa que ninguém se toca. Ah, estou passando mal. Uma frase, né? Estou passando mal. Então, a medicina, tanto a ayahuasca como o próprio rapé, o cambô, o sananga, de uma outra forma, ela vem para que arrancar esse mal, para que esse mal passe por você e vá embora. Sabe? A coxinha estragada, ela não está no seu organismo e fazendo mal, por isso que você está com dor de cabeça, está enjoado. Quando ela sai de uma forma ou de outra, o mal passa, né? E a medicina, ela vem, por isso que o nome é medicina, para fazer os seus males passar. Fazer tipo uma limpeza Uma que falam. limpeza emocional, física. Não é só espiritual. uma desculpa pra quem passou mal, não. Não. O passar, ou seja, ressignificando, o passar mal numa cerimônia é bom. É passar bem. É passar bem. É você ficar bem. Porque eu lembro de estar na cerimônia, de estar vomitando e de falar, nossa, que ruim, eu tô vomitando, passando mal. E aí vinha uma voz, assim, uma consciência e fala, cara, seja humilde, não tá acontecendo nada, tá só saindo coisa da sua boca. Não é nada isso, tá ligado? Para de achar que isso aqui é o fim, porque a gente tá acostumado que se sair comida da boca, você tá ou doente ou passando mal. Então tem um significado complexo e você tem que ser humilde pra aceitar que aquilo não é o que você tá imaginando. E agradecer. Eu tive esse ensinamento, Que assim. maravilha, né? Nunca mais vomitei da mesma forma depois que eu fui na ayahuasca. A ayahuasca é uma escola, a gente vai estudar, ela vem ensinar e os espíritos vêm ensinar, né? E você vem ensinar. O que acontece na ayahuasca? Quando você toma a bebida, quando você consagra, uma das coisas que acontece, que normalmente é da primeira parte do trabalho, é você acessar o seu subconsciente, ou seja, suas memórias, seus traumas, né? E aí tem choro, tem tudo isso que tecnicamente é o passando mal, né? Ah, tá, porque se a pessoa chora, ela também fala que tá passando mal. Exatamente. Ó, uma experiência que eu tive com a minha filha, a Bárbara. Hoje ela é taróloga e tal, né? É a primeira vez que ela tomou medicina, eu estava comigo, mas tinha um pajé aqui, que é da tribo Catuquina. Uhum. E ela tinha 16 anos, com uns amigos e tal, tudo jovem. Pra mim, Luiz Xangô, o dirigente, foi muito complicado. Porque eu banco qualquer situação. Estudei pra isso, sabe? Assim, a nível de alguma pessoa precisar de algum auxílio. Uhum. Só que aconteceu um evento ali com ela que eu não estava preparado. Ela me chamava de pai no meio da cerimônia.
Pai, mas aquele pai sonoro, longo, gritado, sabe aquele grito? Nossa, quando ela chama pai, vai pra uma região onde então você é responsável por ela, né? Uma coisa assim. Não, mas eu sou responsável por todos. Claro, mas... Mas a filha... a eu não- sua- Vixe. Cara, pirei. Porque ela não foi um pai. Foi 1h30 de pai. Sério. Aham. E um monte de gente, senhoras, 80 anos, jovens, nunca tinham tomado, a maioria nunca tinha tomado. Mano, foi muito louco pra mim. E ela, pai. O que tava acontecendo com ela? Ela é vidente. Médium. De corporação, inclusive, e tal. De transporte. Mas isso a gente tá descobrindo agora, tá? Aham. E ela tava vendo um monte de espíritos brancos, de luz, sabe? Mas assim, um monte em volta dela, pedindo para que ela chorasse. Uhum. Olha como isso que você falou é muito pertinente, é muito clássico. E ela não queria chorar porque ela não gostava de chorar, porque chorar é coisa ruim, né? E isso aí foi 1h30 até que ela chorou. Que ela entendeu que era bom chorar, que o choro é uma limpeza, que ela estava chorando a separação do pai e da mãe, estava chorando o abandono da filha pelo pai, e aí vai. E Luiz, tem histórias muito estranhas e diferentes que acontecem no ritual? Porque eu sei que você é uma pessoa que faz rituais há muitos anos. Todo mundo que entrou em contato comigo, até depois do Flow Podcast, eu indiquei o Luiz Xangô e falou que foram alguns grupos lá, né, Luiz? Quero mandar um abraço aí pros grupos que foram, porque porque eu falei sobre esse, né, esse tema. Eu explanei um pouco esse tema, que é um tema que, por incrível que pareça, Luiz, ainda tem gente que nem sabe o que é. Eu conversei esses dias com uma amiga que ela mora fora, mas tudo bem. Ela é brasileira, morou a vida inteira aqui. Ela, o que que é isso? Ayahuasca, Santo Daime, ela não sabe exatamente o que que é. Meu, foi muita gente daquela época e até hoje pessoas vieram do sul, Nossa, e que legal. organizaram caronas e tal, e vieram no trabalho. Até hoje tem gente que vai. E todo mundo teve uma Experiência uma foi- experiência fantástica. Subiu um level de consciência, assim, ou não? Porque me mandaram mensagem, uma outra pessoa me mandou que foi incrível. É incrível. O nosso trabalho é muito diferente, porque não tem dogma, Uhum. né? Porque tem isso, né? Não A é- ayahuasca, ela tá sempre ligada normalmente com uma religião aqui no Brasil. Então eu já fui uma vez de um ritual católico, onde a gente dançou 12 horas seguidas e tinha uma coisa de farda. Não é a minha praia. É o Santo Eu- Daime. É, o Santo Daime, né? Eu já ouvi É, falar é. de ritual espírita, onde todo mundo senta numa cadeirinha e tem como se fosse uma reunião espírita. No- Eu já fui em rituais indígenas numa tribo, que foi muito legal. Ou seja, tem vários tipos, né? Você escolhe como é que funciona a pessoa. Eu vejo ao contrário. A ayahuasca é uma planta, são duas plantas, mas é uma planta plástica. Ela se adapta ao cara, ao dirigente, no caso. Uhum. Né? Então é a energia daquela pessoa. Por isso que é muito, inclusive, perigosa. Porque a integridade da pessoa é muito importante, que serve. Né? Digamos assim que o grau de compreensão dessa pessoa vai tocar o tipo de experiência que todo mundo vai Que ter. todo mundo vai ter, mais ou menos isso. Ele abre, tem uma frequência, vamos falar Uhum. quanticamente, que a pessoa está e essa frequência vai ser aberta para todos. Isso é muito complexo. Por exemplo, na Alemanha teve um camarada que estava lá, né? E brasileiro, está acostumado com a ayahuasca, então, e foi chamado para ir na casa de um amigo, porque ia ter uma consagração. Chegou lá, aqui também aconteceu isso, Uhum. depois eu te conto. Uma casa normal, tipo, imagina uma cena bem brasileira, um churrasco. E se juntaram pra tomar. Mas a energia era do churrasco, Uhum. entendeu? Então tinha uma garrafa lá, os copinhos, o pessoal tomando e batendo papo, como se fosse Sem ritual. sem ritual, nada. Sabe, futebol e não sei o que, dando risada e brincando que não sei o que e tal. Aí esse cara chegou e falou um monte até pro dono que chamou o cara da casa, que o cara até ficou sentido, eles são muito educados, né? Ele falou, você podia ter falado tudo isso e me chamado de canto, porque eu não sabia. Foi o que você acabou de falar. Eu não sabia como que era. Entendeu? Pra mim, tomar a ayahuasca. Tomar, né? O ato de tomar, por isso a gente fala consagrar. E isso você acha, Luiz, que tem a ver com hoje em dia a popularização, assim, de um jeito popularizou, de um jeito que você acha na internet pra vender. Então eu imagino que deve ter pessoas curiosas que devam se meter a besta de querer fazer isso. Uma pergunta, o que aconteceu com essas pessoas do churrasco? Elas tiveram grandes lições? Foi um desastre? Foi tudo bem? No fim deu tudo bem, mas vomitaram e ficaram sem entender nada. Você fica sem compreender um pouco o que Sim. tá acontecendo, porque existe um histórico ancestral de tomar isso de aí, né? tomar essa medicina. E um propósito espiritual, Uhum. né? E de autoconhecimento, que é o... Mas ela parece, não sei se eu tô enganado, que ela tem uma coisa que
Parece que se você tomar e ficar no cantinho, ela te deixar no cantinho, ela tem sempre um presente ali pra te dar, ou não, é a impressão minha. Ela vai ser tão poderosa que ela tem um trabalho pra fazer com as pessoas. Porque eu já fui em rituais muito, assim, certinhos, onde as pessoas usam uma roupa específica, cantam um hino, e outros que são assim, deita no colchãozinho. E eu sinto que deitar no colchãozinho e fechar meu olho, assim, me veio, eu fui pra lugares que eu devia ter ido. É uma experiência muito mais forte. Então, vamos dizer, vou levar minha mãe. Talvez minha mãe, que é uma pessoa que veio de uma cultura cristã, tudo, ela goste mais da filosofia cristã, que não é essa porrada. Eu gosto da viagem interna, assim, de pular de bang jump pra dentro de mim. Exatamente. É o que o propósito do meu trabalho é esse. Porque tem gente que não gosta de... tem trabalhos que você fica bailando, dançando 12 horas. Isso, Ou sentado 12 horas. No nosso, não. Eu tenho uma consciência seguinte, por isso que eu falo da ayahuasca e a pessoa que serve. E como que funciona isso? A espiritualidade é sua. Quem sou eu para falar, né? Então, consagra essa medicina e o trabalho é seu. E é você com ela, né? E aí você vai acessar isso que você acabou de falar. Você vai fazer o seu trabalho. Eu não vou ficar induzindo você aí para uma direção. Entendeu? Não, vamos... Porque os trabalhos clássicos induzem, né? Induzem você a maioria. Um inário que tem a ver com... que diz alguma coisa ali, então te leva mais ou menos a uma certa compreensão, né? E tudo bem também, né? Não é isso. Por exemplo, dependente química é muito bom essa questão do inário. Por quê? Disciplina. O cara precisa de uma linha dura ali para ele sair das drogas que ele usa e tal, né? Então precisa dessa crença, dessa fé, despertar isso nele. Então, em casos... existem casos e casos. Agora tem gente que vai no meu porque não quer mais isso. Né? Quer justamente deitar lá, ou sentar, ou dançar, mas na hora que ela quiser. Na hora que o corpo dela está bem, né? Sem doutrina, sabe? A ayahuasca é muito por aí. Eu vejo que essa liberdade de você, bem orientado, tudo mais, é única para você fazer um bom trabalho de autoconhecimento. Então, a pessoa que quer procurar, por exemplo, fazer um trabalho de ayahuasca, ela tem que procurar um xamã, ou um líder, ou um pajé que tenha noção disso, que tenha autorização legal para fazer isso, porque para não ser um churrasco, porque isso pode ser um desastre, né? Olha, eu quando tomei, eu falei, não, isso aqui não foi um churrasco, é um desastre, porque tem que ser muito bem feito, preparado. Então, tem pessoas que não tomam, que cuidam das pessoas que tomam, ou seja, não tem como ser feito. É como as pessoas querem tomar, falando na linguagem bem, para tomar um ácido, que não é porque o LSD ele tem um poder de te tirar da terra. E num churrasco com os amigos, tomar um negócio muito forte, vai parecer um manicômio. As pessoas vão achar que estão malucas, tem que ter alguém cuidando. Porque as drogas... né? É que é complicado. Quando a gente fala de ayahuasca, muita gente fala não é droga. Nossa, como eu recebi mensagem falando que não é droga. E porque o DMT não é uma droga, é uma substância que tem no cérebro. Mas aí é muito interessante porque eu entendo essas pessoas que estão tendo contato com a ayahuasca. Né? E é muito importante, às vezes, a gente não falar que é droga e não associar, porque é completamente diferente o efeito que ela faz do que a gente está acostumado, que é uma droga, né? Droga é uma droga, faz mal. Mas é uma injustiça com as outras medicinas da floresta, as outras drogas, ou seja, a ayahuasca, pra mim, ela é tanto uma droga quanto as outras drogas que tem potencial de autoconhecimento e a gente não explora, como a psilocibina do cogumelo, que foi estudada, que a gente estava conversando. Ou seja, as drogas, elas também podem ser usadas para autoconhecimento e também podem ser usadas para pessoas se perder, também podem ser usadas para o mal. Como é que você vê isso, Luiz? Você chega a tratar pessoas usuários de droga, Sim, trato e é justamente, eu já participei, já fiz, né, tenda de redução de danos, essas coisas algumas vezes. Tem muito droga, vou falar, é que assim, é um tema complicado, né? Por exemplo, a cannabis, né? É uma droga, certo? Que tá aí, né? Não tem sequelas assim absurdas, né, que nem uma cocaína. É bem segura de ser consumida. De ser consumida. Só que a maconha tem sequelas, ela pode te colocar num lugar, que é o panguando, né? O panguando. Eu fico panguando, e aí protela tudo, esse tipo de coisa. Então, como que funciona isso? A cocaína. Então, quando eu atendo... E porque, no caso da maconha, ela também considerada por muitos povos originários como... sagrada. Sagrada, né? Os Runicuim mesmo. E como é que é para os povos originários essa história de proibição? Deve ser para eles um absurdo, né? Mas eles têm certos direitos, né? Porque, por exemplo, eu conheço histórias lá que o pai pega o filho com 5 anos e vai plantar o pé dele
de cannabis. Aí ele cuida desse pé até uma certa idade, é um rito de passagem. Quando tiver pronto, ele acessa essa medicina. Entendeu? E como também, o povo indígena é como o povo branco, só que com cosmovisão e tudo diferente. Agora, lá também tem indígena que faz o mau uso, ou seja, um indígena viciado em álcool, né? Que é um problema de saúde, na verdade, né? Fala viciado assim até meio. Sim, é um problema de saúde. Que é saúde mental e tal, que é, né? Então, como é que funciona tudo isso? Eu vejo as substâncias, sim, como superpotenciais instrumentos para uso terapêutico, né? A psilocibina. Só que tem que ter pessoas responsáveis, mesmo que estudaram, que têm capacitação, inclusive com as substâncias para identificar o lugar que essas pessoas estão durante a experiência. Não porque de repente ela surta. Por que Sim. surta? Eu posso te contar N casos que a pessoa... E eu com duas frases eu... Existe um livro, Luiz, não sei se você deve conhecer, que você é macaco velho, né? Que é do Timothy Leary, que chama A Experiência Paranormal, se eu não me engano. A Experiência Psicodélica, se eu não me engano, alguma coisa assim. Depois o pessoal procura aí, do Timothy Leary. Que ele conta como preparar uma experiência psicodélica. No caso, na época da década de 60, ele estava bem voltado ao LSD. Porque na década de 60, na Califórnia, surgiram grupos que tomavam LSD em contextos religiosos. E era muito potente, né? As pessoas realmente também usavam e tinham sacações. Era uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento. Então, ele montou um manual que era o começo do drug safe, ou seja, da política de redução de danos. Um cara montar um manual dizendo que você tem que estar em um lugar seguro, dizendo que tem que ter pessoas que não ingeriram a substância para, se tiver algum problema, cuidar. Ou seja, montava-se como se montar um ritual para se obter o melhor benefício de uma droga psicodélica, porque tem muita gente que usa uma substância psicodélica, ou as pessoas, ou o sujeito que, já fui pra balada, já tomei tal coisa, mas não tem noção de como aquilo é poderoso, a própria maconha, de como aquilo é usado para autoconhecimento, ou seja, a banalização dessas coisas. Você acha que existe o risco de banalizar a ayahuasca, Luiz? Olha, essa palavra é muito pesada para falar assim, mas... Porque eu assustei com essa história do churrasco aí. Não, isso foi na Alemanha. Aqui você falou uma coisa muito pertinente, porque o que aconteceu lá, aconteceu aqui, que uma menina que vai lá no meu trabalho que o pessoal vai por um tempo, depois vai conhecer outros lugares, né? E ela tá nessa fase. E ela foi em casa outro dia, ela falou que tava que tem um bandaime. Sei. São secretismos de duas religiões. Ou seja, você toma ayahuasca no contexto de Umbanda e o daime seria o secretismo, o catolicismo. Porque também engloba o católico. O católico. No fim, a Umbanda também, né? Então, tá tudo ali. Adorei esse nome, o Bandaime. O Bandaime. Só que a pessoa incorpora os espíritos como num terreiro de candomblé, de Umbanda. Tá. Entendeu? Na força da ayahuasca. Tá. E aí um pai de santo, lá não sei das quantas, foi fazer uma cerimônia de ayahuasca. Então, eu tô nesse mundo há muito tempo. Você fala que o pessoal não conhece a ayahuasca, eu acho muito estranho, né? Porque pra mim também é achei tão normal. estranho. E é verdade. Já me falaram do rapé, também nunca ouvi falar. Advogado, pessoa que viajada, nunca ouvi falar. Não, o pessoal vai comentar aqui, que nunca ouviu falar. É legal. E aí, chegou lá, cara, mesma coisa que na Alemanha. Aí, como que isso chegou a mim? Um pai de santo está servindo ayahuasca. Eu vou falar, é um bandaime. Tranquilo. Simples. Ele Tô tem, seguro, não. Ele tem moral pra isso, é? Exato, tô seguro. E claro, chegou lá, o pessoal mesma coisa, mesma cena. Batendo papo, nada a ver, futebol, balada, não sei o quê, em cima de um balcãozinho lá, e o pessoal ia lá olha ainda por cima com essa liberdade, o pessoal ia tomando. Tomar o que quiser, quantas vezes quiser. Ela falou, o que eu tô fazendo aqui? Só que aí também não dava pra sair, sabe? Porque ela tinha consciência, né? Sim. Entendeu? Então, meu ayahuasca está rolando com uma irresponsabilidade muito grande. As pessoas estão tendo pouco contato com essa medicina e já estão comprando um cocar, pondo na cabeça e abrindo cerimônia. E tem gente se dando muito bem. E aí acontece, eu estou falando financeiramente, de pessoal chegando. Agora, o que chega a mim são os problemas, né? Então a pessoa que vai e não volta, que o pessoal fala muito, né? Entrou na força e não voltou mais. Eu tô meio assim, tô sonhando, vendo coisas sombrias e não sei o quê. Acontece isso. Então, e volta nessa casa, a pessoa chega e fala assim, não, mas isso é limpeza espiritual, ou sabe essa parte romântica da coisa, e não tem bagagem nem ferramentas para dar uma assistência para essa pessoa, né? O meu lá não, a gente faz e termina, mas termina, você fica um tempo dormindo, depois vão tomar café, quando tá todo mundo super bem, aí vai embora, sabe? Tem e depois qualquer coisa, o WhatsApp, tem grupo, tem tudo. Mas, Luiz, qual que é o risco de alguém sair do ritual ainda tendo alucinações? Isso pode acontecer?
mirações que o pessoal fala, mirações. né? Mas pode acontecer. A minha filha mesmo, ela é vidente. Esse último trabalho, ela trabalha comigo, né? Mas aí o que você faz? Ela não toma na força. Então, você come vegetal. Você aterra a pessoa. Agora tem que ter esse contato. Que a Porque eu gente acho que tem lá. Porque você não acha que tem uma coisa também de se pegar uma substância, a gente tá vendo isso com a vacina hoje em dia, né? E dá pra milhões de pessoas, existe as reações adversas de todo medicamento. Então algumas pessoas podem ter algumas reações adversas e você lê uma bula e quando você toma uma aspirina, você concorda com aquilo. Mas se você lê uma bula de remédio, você não toma nem aspirina. Então eu imagino que a ayahuasca também tem os efeitos adversos que pode acontecer numa porcentagem de pessoas e você que lida com isso o dia inteiro deve lidar com essas questões, né? sim. Então, aí que tá. Cada caso é um caso. Por exemplo, a pessoa toma medicina. Eu vou falar da minha filha de novo, que ela é vidente. Então ela toma medicina. Por exemplo, uma pessoa que não é vidente, ela toma medicina, essa medicina abre a terceira visão, vamos falar assim, o terceiro olho. E aí acaba a força. E ela continua vendo. Isso acontece? Já aconteceu. O que eu vou fazer com isso? Eu, Luiz, né? Primeira coisa, ou eu vou a pessoa vem a mim, porque esses primeiros dias eu tô junto com as pessoas. Primeiro dia não que é PT, né? Eu durmo o domingo inteiro, normalmente. Mas a gente vai atrás da pessoa, vamos conversar. Aí eu vou fazer uma consulta. Por quê? Porque se a pessoa já era vidente e não sabia, não via, né? E a ayahuasca despertou. Ou seja, ela não tem nada. Ela é vidente. O vidente ele veio o tempo todo. Conheço um monte de amigo meu. É até legal falar assim. Porque vidente é vidente. Cara, você conhece, mas sabe por quê, Luiz? Porque tem dado uma... Eu acho, cara, que quando eu era mais moleque, eu tinha minhas tias que eram bruxonas, meu primo que era vidente. Hoje se fala menos disso, Pouco. parece. Benzedeira. Porque assim, então hoje, colocando a luz da ciência sobre tudo, tem aparecido, né, apareceu os picaretas, tudo. Então as pessoas que eu considero que são talvez os verdadeiros médiums, elas talvez estão acanhadas, não vão sair produzindo conteúdo, não falam tanto sobre isso, porque é uma coisa que atormenta as pessoas, não é? A pessoa que vê espírito, segundo a visão... A visão dos povos originários é como, Luiz? A pessoa que vê espírito é o quê? Porque na medicina tradicional ela vai tomar um remédio pra parar de ver o espírito. E na medicina tradicional dos povos originários, né? Ele vai ser um pajé. Ele... futuramente. Aqui na nossa cultura ele seria louco. Na deles ele vira o líder. Vai ser o PhD, entendeu? Já desde criança, ou né, a partir do momento da idade, ele vai começar a estudar, sabe? Então você é meu pajé. Pensa assim, você vai chegar, chegou, vai lá e me traz isso na floresta, as ervas. E eu vou sozinho lá e vou curar e achar, porque enquanto isso eu tô aprendendo, onde tem, onde não tem, a hora que tem que tirar, sabe? E aí ele vai começar a estudar. Ele deixa, inclusive, dependendo da idade, se ele for guerreiro, ou ela é diferente, mas é outro tópico, a mulher da aldeia. Ele deixa de ser guerreiro, de caçar e tal, e vai estudar para ser pajé, e aí o alimento vem a ele e a família dele, sabe assim? É uma posição legal, então. Porque eles são muito respeitados lá, mesmo. E a mulher? Não sei se a gente fala sobre isso, eles são um pouco machistas na cultura, porque é uma cultura muito antiga, né? É muito machista. Muito machista. Posso falar assim? Pode, acho que vamos falar sobre isso. Na né? boa, porque é muito machista. Tanto é que não até pouquíssimo tempo não tinha mulher pajé. Eles não deixavam. Agora tem. Agora tem. E porque na cultura brasileira tem as mulheres curandeiras, tem as mães de santo, né? Normal, né? Mas pajé não, né? Pajé não? O indígena, não, desculpa. Falar pajé não. O povo indígena não. Não tinha. Não tinha. É assim. É que tem muita coisa pra falar, mas assim. Lá é tipo aquele. Ainda tá mudando bastante, mas ainda tem aquele lance do homem andar 4 passos à frente, a mulher atrás carregando tudo. Mas a força desse machismo ainda é muito grande. De não ter palavra, não ter voz num conselho, sabe? O que decide as leis e tudo mais da tribo, o que vai fazer, são mulheres, os homens não. Quer dizer, são os homens, não mulheres. Agora ela tá ganhando espaço. Mas, Luiz, e a ayahuasca, no fim, ela não tem nada a ver com isso. Porque você não acha que é conveniente também a gente ficar falando que os povos indígenas, eles são mais sábios, eles são uma cultura... Porque isso engloba, então você vai tomar esse chá místico, sabe assim, de ter uma coisa de a gente romantizar muito o indígena, comum, sabe? Muito comum. Eu passei por situações de convivência com pessoas que chegaram a falar que o menino de 18 anos era pajé porque tocava e cantava. Eu falei, não é pajé. Eu falei, não, é pajé porque ele chama, cara. Os espíritos da força, eles chamam mesmo, mas não é pajé. Pajé que cura. Né? O pajé, inclusive, ele
é identificado, ele é chamado de pajé, ele não se auto... Nunca se autodenomina. Não, isso vai acontecendo porque as pessoas vão começando a procurar ele pra curar. E ele cura. Eu imagino, tem muito caso de gringo que vem pra cá, ou que vai pro Peru pra tomar também, e aí a pessoa tem menos assistência porque ela tem que pegar um voo depois de 42 horas, você imagina? Né? Como que é isso, totalmente fora do contexto, né? Mas, Luiz, eu imagino que é uma coisa assim, apesar dos pesares, bem seguro. Porque se existe tudo isso ainda, né? Se as pessoas ainda, ou seja, aqui no Brasil usam isso de forma não tão responsável muitas vezes, e os casos que a gente vê de besteira que dão não, são acobertados ou não? Porque pelo que a gente vê na televisão, tem um caso, sim, que eu tenho o maior respeito por esses casos da pessoa que foi lá, tomou uma vez e teve um surto. Putz, a história da pessoa, não tenho o que falar. Que isso acontece com frequência, que é algo que as pessoas devam se preocupar? Olha, a ayahuasca é muito segura, sim. E é muito aquela questão de ser individual, surto ou não, é individual. O que muitos podem chamar de surto não é surto, é simplesmente um acesso dessa pessoa a uma situação passada, de um trauma. Eu vou até falar, por exemplo, tem casos de abuso, que é muito comum isso, infelizmente aqui, acho que até no mundo, né? Da menina que está numa cerimônia e acessa o abuso. Ela acessa fisicamente. Então ela entra numa crise de choro e ela sente o toque do indivíduo que fez esse mal, né, essa maldade. E muitas delas são muito tempo, né? Não foi um evento, foram vários eventos, que é pai, padrasto, aí vai. É complicado isso daí aqui nesse país. Não só aqui, acredito. Mas enfim. E ela sente isso no corpo e no coração, que são as emoções, na mente, entra em pânico, começa a chorar, gritar muitas vezes. Isso é o surto? Não, é um filme que tá passando na cabeça dela. Na cabeça dela. É, porque eu já tomei, eu sei, é um filme. Você sabe? Entendeu? E ela tá sentindo, tipo 3D, né? Só que ela sente, sensorial, na pele, ela sente. E, aí tem todo o nosso acolhimento, e nananã, chora aí, cara, joga isso pra fora, né? Agora, quem vê... Acho que tá num surto psicótico. E a própria pessoa, se não tiver um dirigente, um preparo, uma equipe legal que tá ali pra explicar isso pra ela depois, que é isso que a gente faz lá, senta e troca uma ideia, né? E vai lá em casa e vamos fazer terapia, vamos, né, encaminhar essa história, que é a integração que a gente chama, né, depois da experiência. Integrar a experiência ao ser para que você realmente mude. Esse é o meu trabalho. Com ou sem planta, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Porque não é só tomar a medicina, claro. Você vai acessar e depois. Ninguém fala mais nada e acabou e fica lá e cai no esquecimento. Senão não serve pra nada também. Então o surto é muito relativo. O que o pessoal chama de surto aí, não sei o que, sim. Tem surtos, sim. Muitos acontecem, que eu não tô sabendo também, deve estar acontecendo. Mas tem muita coisa que também não é surto. Você já passou por questões de surto, de você encaminhar alguém pra médico? Eu não. Eu sei gente... Uma vez aconteceu um caso curioso, que a pessoa foi parar no médico, aquele negócio de ir e não voltar, mas ele ficou muito bem depois e tal. Eu tô insistindo nisso só por curiosidade mesmo, Luiz, pra entender de quão seguro é isso e o quanto as pessoas estão se colocando em risco de tomar algo assim ou não, porque eu tomei várias vezes, eu sinto que é super seguro, só que tem pessoas que contam histórias que, né, você fica falando, peraí, né? Não, tem histórias. E deixa eu te falar uma coisa curiosa. É bom você estar levantando essa questão, porque outro dia não, de alguns anos eu estava falando com um pessoal da Roniquim, inclusive, não, Yaunauá, uma tribo, que vieram aqui fazer o trabalho, e depois a gente jogando conversa fora sobre isso. E eu não sei o que eu falei para ele, ele falou, antes não era assim. Né? Porque a gente está falando de ayahuasca, não da ritualística em si. Então pode ser qualquer uma acontece isso. E com o povo indígena também. Com os indígenas acontece isso também. De surto, de isso e aquilo. E o que aconteceu? Ele falou, não era assim antes, né? Eu falei, não era. E eu fiquei com isso na cabeça. Não tinha esse número de casos. Lógico, a demanda, né? Aquela coisa aumentou. Mas então, isso do homem branco? Ou, né? Ou dentro das aldeias? Do homem branco. Do homem branco. Bock, o que eu observei? Cara, o meu neto tem 8 anos. Com 5 anos ele veio aqui para São Paulo e ele no metrô com a minha filha, tal, eu tava trabalhando, esse menino subindo lá, né, tal. Uma mulher falou para minha filha, nossa, esse menino é hiperativo, precisa ir pro psiquiatra.
Minha filha, quando eu cheguei primeiro, ela chegou lá, pai, aconteceu isso, a mulher falou, eu tô achando, vou levar o Brian no psiquiatra. Sempre tem o caso de uma desgraçada que fala isso, né, pras crianças. Você entendeu? E vou levar pra lá e tal. Eu falei, filha, que isso, meu? Você é louca? É uma moleque, sabe? Moleque, sobe, rouba goiaba. É isso, ele joga bola, ele gosta de fazer isso. É normal, eu fui assim. Teu irmão foi assim, né? Agora, se eu não tô ali pra dar ela poderia ter feito isso. O que eu tô falando é assim, hoje em dia, tristeza, sabe, você toma um fora da namorada? Esse tipo de coisa, o pessoal tá correndo pra psiquiatra. E tomando tarja preta. E muitos vão procurar ayahuasca e não falam que tá tomando alguma coisa. Isso existe também. Caramba, que sério, né? E aí toma medicina. Aí tem um troço, sabe? Porque a medicina, por exemplo, tem alucinação. O meu trabalho durante a força é muito complicado, entre aspas. Eu tenho que entender o que está acontecendo com a pessoa. Se ela está vendo, um exemplo, né? Se ela está vendo alguma coisa, se ela está imaginando alguma Revivendo, coisa, né, se revivendo alguma coisa, se é um espírito que ela está vendo que é de fora ou se é da cabeça dela, é muito complicado quando a pessoa entra num processo mais intenso assim. Então, uma vez aconteceu com uma menina, ela estava tomando um medicamento, ela estava alucinando mesmo. Ela não me falou que estava tomando. Foi até uma sessão particular, ela e o marido. Depois acabou, que eu tenho meus meios, né, de aliviar e tal, ela ficou bem. Aí eu falei, vai pro médico. Falei pro marido dela, catou ela, levou no médico. Interação medicamentosa. Não foi nem medicamentosa, ela No caso, porque foi da ayahuasca com o medicamento, uma interação? Isso, bateu quimicamente ali, ela começou a alucinar. Não era espírito, como na ayahuasca Sim. normalmente você vê, né? Era alucinação mesmo, entendeu? E ela poderia ter sido enquadrada com uma psicose, com alguma coisa. E não. Foi tudo dito, eu tava lá, acompanhei o tempo todo, e ficou tudo bem. Deram tipo uma glicose, ela ficou legal, entendeu? Simples. Mas assim, e quando não acontece, não tem esse vai pro psiquiatra, eu olhar no olho e falar, vai, sabe, sai daqui, vai direto pro pronto-socorro e vai ver o que é isso. Ela tava bem. Só que ela, daqui uma hora começava a ver coisas, sabe? Depois passava, depois via, depois passava, eu falei, vai logo, vamos limpar. E era alucinação, no caso. Era alucinação. Disparou o negócio, mas era dos remédios. A química toda junta, misturou ali, deu um... Ô Luiz, explica, deixa eu ver uma hora. Explica pra gente o que é o cambô. Cambô, uma medicina retirada de uma perereca da floresta amazônica, né, da região ali do Acre, mas tem uma boa parte da floresta amazônica que os índios usam há milênios, né? Tem a lenda, eu vou contar rapidamente, que a etnia estava sendo dizimada por uma peste, uma doença lá que ninguém sabia o que era, e estava matando muito índio, e o pajé tomou a ayahuasca e se embrenhou na floresta procurando uma solução, porque ele já tinha dado tudo que ele sabia e não tinha resolvido. E aí ele teve uma miração, que a gente fala na ayahuasca, ele viu um espírito com cabeça de... Eu vou falar sapo, porque a lenda é sapo, mas fica mais até bonito, né? Sapo, que é a linguagem deles lá. Com a cabeça de sapo, as mãos e os pés de sapo, grande, tipo 3, 4 metros, e falou, pega aquele sapo, pega aquele cipó e faz assim, 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 que você vai salvar a sua tribo. E aí ele fez e salvou a tribo. Por que o cipó? O cipó é o cipó titicá. Ah, pra amarrar o pra bicho? Queimar. Não, pra queimar. Pra queimar. E tem que ser um cipó especial? Esse titicá, entendeu? E não é qualquer coisa. Titicá. E aí você faz assim, e ele salvou a tribo. Entendeu? E como que ele conseguiu salvar a tribo? A tribo tava aplicando ele essa aplicou medicina. Ah, entendi. Entendeu? Agora, eu fui pra lá a primeira vez e fiquei na beira do Igarapé. De madrugada tem um canto dessa perereca. É mais de 3.000 cantos diferentes. Como é que o cara... Conseguiu saber qual que era. É incrível, né? É incrível. Então, é uma lenda. O cambô, agora eu vou falar do cambô. Isso. Calma, não, o cambô... Ah, tá, o cambô, isso. O cambô tá. é essa medicina... É a medicina que você tira. Que os povos originários tiram aquele que a perereca fica... Que tem aquele meme do Richard com a perereca esticada. Com a amarradinha assim. Me tira daqui, Richard... ele é bem bom. É que ele tomou. Ele tomou lá, eu vi. Essa medicina, eu vou falar como... A gente estava conversando aqui no trabalho, o xamã urbano. A minha leitura, o pajé nunca vai te falar isso. Tá? O pajé vai te falar assim, cambô é bom pra tudo. Eu demorei um tempão no estudo para entender o que ele quer dizer. Essa medicina, fora as propriedades moleculares dessa enzima, que é um veneno, é bom falar também, né? Tem muita gente fazendo besteira também, mas enfim. Fora a parte química,
eu queimo, tiro a sua pele, né? E coloco essa enzima, ela é absorvida pelos seus vasos, microvasos sanguíneos e tal. É uma intravenosa indígena. Uhum. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou invadindo o teu terreno biológico. Né? O povo originário usa dessa forma. É uma invasão. O teu cérebro vai entender essa invasão e violentamente, porque essa medicina indígena é muito potente, de igual intensidade vai para cima dessa medicina. E nisso acontece uma magia, que é o pajé falando, é bom para tudo. O seu sistema imunológico está extremamente exacerbado e vai rastrear o seu corpo. De uma substância que não é letal. Não é letal, porque é teu. Né? Porque como essa medicina é boa, ela não vai fazer mal. Sim, sim. Só que o teu cérebro vai atacar ela. É como uma vacina. Então, e funde. Só que essa palavra está errada. Porque falam a vacina do sapo. Mas está errado. Tá. É a medicina do sapo. Tá. Porque a vacina é pela lei e tal. Nem pode falar, né? Pode Vai confundir as pessoas Foi- com a real. Entendeu? Sim. Conotação da É. coisa. E já aconteceu isso, né? E aí o que acontece? Vai rastrear o seu corpo. Então você sente calor, frio em algumas regiões. Endometriose, por exemplo. A menina vai sentir uma dor na região. Ou uma queimação na região. E os sintomas aliviam. Eu já tratei gente assim. É tipo um reset que dá, assim, né? Não, essa é a parte física. Daqui a pouco eu vou falando o Tá. resto. Você entendeu? E vai atacar qualquer patologia. Então cura muita coisa mesmo. Né? O seu próprio sistema imunológico e a medicina. Enfim, emocionalmente. Agora eu vou até usar uma coisa que eu sempre falo, mas da mulher. A mulher ela tem uma sensibilidade a mais, né, do que a gente, apesar de ter as mesmas glândulas. O cambu ele entra no sistema circulatório, dá essa rastreada a nível celular, reseta mesmo um monte de toxina, porque você faz a limpeza, inclusive, ou não, mas ela vai sair de uma forma ou de outra. Mas ele anda no sistema linfático, equilibrando todas as glândulas do seu corpo. Por isso que a mulher, né? A mulher tem os lances com a lua, né? Ela tem essa sensibilidade, ela reage a essas, ela interage, na verdade, né? A gente percebe mais isso, né? O homem é mais cascudo, né? Mais mascara mais, sei lá, né? E aí alinha, tanto para o homem como a mulher. O grande lance do homem é assim, com esses hormônios todos alinhados, equilibrados, cara, você fica o quê? Você fica focado, você dorme melhor, você come melhor e equilibrado. Por que equilibrado? Sabe aquela história do marido, a mulher, que o marido deixa a toalha em cima da cama ou o filho, Sim. molhada? O Saca? outro vai lá e reclama Ele e acaba reclama. o casamento por isso. Exatamente. Ou o cara vai pegar a toalha e pendurar, ou se a esposa ou a mãe falar alguma coisa, eu tô falando no masculino. Ele nem vai perceber, nem vai... Nossa, ele vai lá na mão boa, pega e pendura, aí depois nunca mais deixa. E tem a ver também, Luiz, eu que tô, que viajo nessa história também de xamã e tô agora me medicando com remédios. Tem a ver também com o controle químico do corpo, de seu cérebro tá com uma serotonina no nível certo, porque se tá baixo, você gruda em pensamentos. Tem uma coisa que eu acho que no nosso laboratório químico do corpo que isso ajuda, porque eu senti, né, eu gosto da história que eu tava muito machão, não, vamos lá, Luiz, não sei o que lá, mas eu sou super cagão, eu tenho medo de agulha, de todos esses negócios. Aí o Luiz foi lá, fez os negocinhos em mim, colocou o negócio, cara. Mano, quando ele colocou, veio aquela... Como é que chama? Aquela frequência. A reação, Você sente, parece que chegou uma galera pra te dar uma porrada. E aí, eu amarelei. Eu falei, não, Luiz, tira essa merda. Eu cheguei a falar isso, eu amarelei. Mas, porra, foi muito importante, porque eu faço isso na minha vida. Isso é uma coisa que eu costumo fazer na minha vida. Eu amarelo, entendeu? E então foi importante. Aí o Luiz, mano, segura, respeito pelo negócio, não vai chamar a medicina de merda. Mas imagina, eu falei, tira esta merda. Cara, foi tão importante pra mim, Luiz, tudo, eu nunca vou esquecer disso. De que, pô, se eu for, vou falar um exemplo idiota, se eu for chamado pra guerra, eu na hora de dar o tiro, não tira essa merda de mim. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu tava no meu momento lá onde eu achei que eu podia morrer. Sagradíssimo. E eu amarelei, cara. E eu ainda xinguei a substância. Então, cara, pra mim foi um grande aprendizado, além de todo o reset imunológico no corpo que eu senti, cara. Então, esse lado uma consciência que o indígena tem, que eu falo nos meus trabalhos e tudo, é aprender a receber essa medicina. Qualquer uma delas, né? Porque quando você está recebendo quimicamente essa medicina, você também está recebendo o espírito daquela planta. Ou no caso do cambu. Você entendeu? Está dentro de você. Né? Que nem a ayahuasca que você tomou, velho. Já era. Já era. Não adianta. Entendeu?
Não adianta. Cambô também. Então é um espírito que está, né, numa intersecção com você. Isso é muito, sabe, maravilhoso. É poderoso, Esse ser né? de luz, sabe? E aquela limpeza, aquela toda coisa, né? Luiz, e tem então a ayahuasca, o cambô O rapé. e o rapé. O que que é o rapé? Rapé é um tabaco. É um pó, né? Feito à base de tabaco e outras ervas que aí tem. Só uma pergunta, Luiz. E tudo isso são medicinas que são legalizadas no Brasil, mas não fora do Brasil? Ou são? Não, tem muitos países que proíbem. Que são proibidas, Inclusive né? o rapé, que é o pó, né? Então, porque eu um digo tabaco. isso com orgulho porque isso é um patrimônio nosso, uma experiência totalmente nossa que você pode ter aqui no Brasil, mas que muitos gringos vêm pra cá pra experimentar o rapé, né? Pra fazer uma experiência. O rapé com a própria Com a ayahuasca, própria tudo. ayahuasca. Essa parte está ainda crescendo mais. Os indígenas estão sendo vistos no exterior e estão trazendo os gringos para cá, inclusive daqui da América, chilenos. E essas medicinas todas são, entre aspas, regulamentadas, são patrimônio histórico da humanidade, né? Deveriam, né? A ayahuasca não é ainda? Será? Você sabe que é uma boa pergunta? Se é patrimônio histórico, eu não sei. Porque a ayahuasca é da floresta amazônica. Então, Venezuela, Colômbia, Peru, todos eles ministram, a Bolívia ministram essa medicina, né? Na Índia tem o soma, Norte América, peiote. Que é proibido outros aqui, né? cactos. Então, Por isso que é interessante isso, né? Que é um patrimônio realmente nosso. é uma coisa que eu vou pesquisar. Você sabe que eu nunca pensei nisso? De ver se é patrimônio? Eu acredito que não. Mas me conta, e Mas então, o rapé? O rapé. Você assopra o rapé da pessoa com o tipi. Pera, Tabaco. tem a ver com aquele negócio comprido que o índio usa pra soprar no outro? Isso. Com conchas quebradas? Não, que eu tinha visto Não. num documentário, que eles quebravam umas conchinhas porque aí quando ela vinha, ela raspava o nariz e cortava um pouquinho. Não. Sabe quando... O rapé é um pó à base de tabaco. Você De tabaco. tritura, Tá. pila, né? Com alguma coisa? Com outras ervas. Aí cada pajé, cada etnia tem um. Hoje em dia, com essa história do branco, tá muito difundido vários outros rapés. Antes não. O branco colocou várias coisas. Inventou. Tá, entendi. É tipo o sushi, o sashimi, o restaurante japonês que chegou aqui e agora já começa a ter manga. Você entendeu? Outro dia eu fui num quibe mineiro. Sabe? Eu falei, quibe mineiro, né? É assim, Brasil, cara. Beleza. Brasil é você é criativo pra caramba. Tá então bom. é isso. A gente não pode falar nada. Inclusive, a gente deve entender uma coisa. Toda planta tem um espírito, né? E o Brasil, no fim, é o celeiro do mundo. Aqui tem todo mundo, né? Tem a Índia, espiritualmente falando. Sim. Essas estão tudo. Chico Xavier falou isso, né? ele se eu falou? não me engano, acho que foi ele que falou que o Brasil ia ser ou seria o celeiro do mundo. Aqui tem tudo, cara. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Então o rapé tem essas plantas. E é um pó. Ele vira um pó. Aí vai de cada etnia, de cada pajé, de cada pessoa que faz o rapé, que a grossura, o diâmetro da esferinha lá, né? Tem pó mais fino, tem pó mais... Enfim, o rapé, o pajé aplica em você. E aí, na narina, então, você não inspira nem expira, e ele assopra, você sente um soco normalmente dentro do cérebro. Falei errado de propósito. Porque, mano, é hard. Tá. Né? Eu mesmo faço com E é leveza. psicoativo? Ou depende do que você coloca? Depende. Pode ser psicoativo? Pode ser psicoativo. E falar em psicoativo, Ah. eu tenho um presente pra você. Você tá brincando, Luiz. Um presente. Até encabulado. Então, O que é? É um dos raros rapés psicoativo. Ele é dos Yanomami, Tá. que Yanomami não tem ayahuasca, né? É no norte do Brasil. Abre aí, né? Tô Deixa eu abrindo ver, seu presente. deixa eu ver. Cara Nossa, de- muito obrigado. Cara desnaturado. Tem um aplicador também, que é o Curipe. Então, pera, tem esse aqui. Esse é o Palo Santo. pro ritual. Pra defumar lá na sua Pra casa. quem não conhece, isso é incrível pra defumação. Eu chamo o Luiz pra defumar sempre quando eu vou pra um lugar novo. Defumar o ambiente. Com os palos santos. Iopo. O que é, Iopo. Luiz? Ó, tem um aplicador, é isso? O aplicador é assim? É ao contrário. A parte grossa da Cara, bota a boca. boca no do pajé, tudo que ele coloca no nariz, né? Esse é virgem, esse é virgem. E, então, esse é um de auto-aplicação? Autoaplicação. É o Curipe que chama. Tá? O comprido é o Tipi. Tá. E o que é o iopo, Luiz? Iopo é o rapé. Eu vou até pegar aqui pra te ensinar. Pera aí. É um rapé com DMT. Com DMT, que é a substância da Da ayahuasca. ayahuasca. Que Só o cérebro produz também, que dizem que é a substância que seu cérebro produz quando você morre, quando você nasce. Né? E tem a glândula inibidora e tal. Você vai fazer o seguinte. Posso? Claro, claro. Você vai fazer o seguinte. Não dá pra tomar agora, porque tem todo um... Ah, porque ele realmente é... É um ritual. Ele não tem tabaco. Porque realmente você vai
sentir uma sensação psicoativa, então você tem que tomar dentro de também, como a gente tá falando, né? Dentro de De um contexto. contexto. Você vai entrar na força da ayahuasca. Então você tem que tomar isso Tipo, pra meditar. mas aí, tá. Você tem... Ó, tá vendo? Uhum. Mais ou menos esse tanto, você pode até ser um pouco mais, você não assopra forte, você só deixa a mucosa absorver, recebe essa medicina, né? Metade disso para cada narina. Musiquinha, como se fosse meditar mesmo. Só que tem um lance, você deve ficar com os olhos fechados o tempo todo. Quanto tempo? 15 minutos. A partir do momento que você assopra, não esquece, eu sopro suave. 15 minutos. Mas não abre, que senão... Galera, eu me trato com o Luiz, tá? Por isso ele tá me dando esse Presentão. presente. Que ele é meu terapeuta. E a gente vai deixar aqui no contato, toda vez que eu divulgar aqui os cortes, tudo, o contato do Luiz Xangô. Porque eu tenho certeza, Luiz, que a galera deve estar... Tem muita gente que é da mesma vibe que a gente e deve estar maluca com esse podcast, adorando essas informações, cara. Não, é interessantíssimo. O mundo deve... Eu tenho uma teoria que todo mundo deveria falar de ayahuasca pelo menos uma vez na vida. Uhum. Eu já fiz eu já saí... É a sua medicina preferida, Luiz? Porque você fala que você tem o Cambô, que você tem o rapé, a ayahuasca é a sua preferida? Não é a minha preferida. Vamos falar de medicina daqui? O médico não é cardiologista, neurologista. A floresta tem esse tipo de identificação, chega até um pouco a ser machismo, depois vou falar mais desse tapé. Tá. Qual que é a sua especialidade? Acho que é uma boa pergunta. A minha é a medicina do sapo. A sua é a medicina do sapo. Todas eu... Uhum. Mas o pajé, ele chega, qual que é a tua medicina? Ele não quer saber o seu nome, qual que é a tua medicina? Entendi, legal. Aí eu falo Uni, né, que na minha tribo fala Uni, eu falo Cambô. E aí, tem umas histórias. Aí tem tanta história. Mas enfim, Cambô. A minha medicina, o que eu sou, assim, todas elas eu sou muito... É ruim a gente falar da gente, mas é ok também, né, a gente se reconhecer. Pô, aqui é a hora de falar, Luiz. Tem que falar. Eu sou muito bom. Porque eu levo para a linha terapêutica, né? Uhum. Então os resultados são maravilhosos, assim, com as Que legal. pessoas. Porque eu dou esse acompanhamento. E quem faz o ritual e faz terapia comigo, então o resultado é rápido. E o Cambô comigo, velho... Sabe casos assim? A pessoa tá na cama há 1 ano, aí consegue vir, né? A tia, não sei o quê, que já fez alguma coisa comigo. A pessoa tá Cara, em um mês o cara tá trabalhando. Mas tá acamado por quê? Tem Questões psicológicas? Psicológicas. Super depressão. Psicológico. Tá. Tem cada caso absurdo, assim. Porque a psicologia, muita gente, Luiz, isso é muito importante falar, muita gente não tem acesso a um psicólogo. É caro fazer um psicólogo. Psiquiatra, então, é caro pra caramba. Pra caramba. Então as medicinas alternativas, vamos dizer assim, da floresta, assim como outras terapias alternativas, eu acho que elas têm uma função muito importante, tanto que existem algumas terapias alternativas que estão no SUS, mas elas entram nessa carência, onde muita gente não tem acesso a outro tipo de terapia, ou a que as pessoas chamam de convencional. Eu sei porque por muito tempo eu tive até preconceito de terapia. E eu tomava ayahuasca, eu fazia as medicinas da floresta e me ajudaram muito, me curaram de depressão, de ansiedade, sem eu ter em nenhum momento procurado o terapeuta, até por falta de conhecimento, porque hoje eu vejo que a junção dos profissionais que é muito legal, você fazer terapia, e aí você ter a oportunidade de tomar ayahuasca, de se tratar com um xamã, fazendo terapia, e com o acompanhamento de um psiquiatra, que a gente tava conversando, eu ainda conversar com o meu psiquiatra, que eu quero tomar isso, como é que eu faço, é muito legal, mas custa muito dinheiro. Porque são vários profissionais envolvidos. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então as medicinas da floresta elas são legais, porque elas são muito mais em conta do que um produto farmacêutico, não é, Luiz? Nossa, ou não? E fora não te faz mal fisicamente, né? Estômago Sim, e tal. sim. Muito mais barato. Mas assim, e outra, se você contabilizar uma noite, você já passou por isso, uma noite de experiência com ayahuasca, por exemplo, são anos de terapia. São 6 meses de... Ou mais, ou não mais. Cai no colo. E eu quando tá comigo assim, cara, por isso que tem integração. Depois de uma cerimônia, deixa o cara descansar a cabeça, sonhos, né? As coisas vão se organizando, que tem uma questão dos psicodélicos e da ayahuasca, no caso também, que é a inefabilidade da coisa. Que depois da cerimônia, no outro dia de manhã, você não sabe falar o que você vivenciou, que você E depois do tempo experienciou. você esquece até. Esquece e cai no... Entendeu? Ou seja, é uma coisa que tem um poder muito grande. É muito profundo. transformador. Então, e aí você pega o cara daqui uma semana, que ainda tá meio vivo, e eu sou bom em puxar, né?
E aí, o que aconteceu? Ah, não, mas eu jogando conversa fora, de repente, nossa, teve uma hora que aconteceu isso, teve uma hora que aconteceu aquilo. E aí a gente vai destrinchando isso daí para que a gente, como eu posso falar assim, simples, a gente se apropria dessa experiência e aí pode ser uma regressão, reviver um trauma, a falta, a perda da mãe, do pai ou do irmão, enfim. A gente pega isso daí que ele acessou e aí vamos fazer a terapia em cima disso. Tipo uma terapia junguiana de sonhos, por exemplo. Sim. Uma coisa assim, quando você interpreta o que a pessoa... Ajuda ela a interpretar, né? Eu não posso também induzi-la. Isso, ajuda ela a interpretar. Ajuda, vamos entender isso juntos. E aí, o que você quer fazer com isso agora? Né? Vai pedir perdão pra mãe? Vai meter a mão no irmão, né? Ficou com raiva dele, vai lá e quebra a cara dele logo. O que você vai fazer com isso? Fugir de casa. E resolve o problema. Né? Você entendeu? É muita informação e profunda que vem ali numa noite. Né? A terapia convencional demorada mais, né? Você vai até acessar e tal. E a ayahuasca não. Né? Então você chora lá. No meu caso, no meu trabalho, a pessoa está chorando, eu estou sabendo, porque ela está chorando ali, ao vivo e a cores, né? E aí depois a gente conversa a respeito. É muito efetivo e barato. E é diferente, eu não conheço nenhum remédio que você toma e depois você quer oferecer pra todo mundo, né? A ayahuasca é uma coisa que você toma e depois você fala, eu preciso levar minha mãe, eu preciso levar minha tia. Meu Deus, minha professora de matemática tinha que ter tomado uma vez a ayahuasca. Você mesmo levou um monte de gente. Tem um outro amigo, grande irmão meu, olha a cena, ele foi numa cerimônia minha, empresário e tal, uma empresa, né? E familiar na época, né? Mas tinha umas 30, 40 pessoas já. E, enfim, mas assim, o escritório, né? Tia, avó, não sei, todo mundo ali. Cara, da primeira vez que ele já me conhecia, ele levou 11 pessoas. Na segunda, ele levou 14. Ele levou o escritório todo? Todo mundo. Não, então, a primeira foi uma coisa. Tá. Que foi esposa, tá? Não era nem casado ainda. Eu que, inclusive, fiz a cerimônia de casamento dele. A segunda foi 14. Aí tá lá, 3 horas da manhã, eu dando minhas voltas, né? Era em Itanhaém. Pra ver como é que tava o banheiro e tal, todo mundo bem. Né? Aí tava um cunhado dele lá, grandão, né? Tá na porta, e lá tinha luz, né? Aí eu fui, olhei todo mundo, tá tudo bem, voltei. Quando eu voltei, ele olhou, Luiz, vem cá. Eu falei pra ele, tá tudo bem? Ele falou, não, tá. Chega aí, sabe por que todo mundo veio aqui? Eu falei, não. É pra saber o que você fez com aquele cara pra ele mudar tanto na empresa do jeito que ele mudou. É outro homem. Caramba, que legal. Nós vamos pagar pra ver. Não, a melhor prova é a mudança da pessoa. Que milagre foi aquele, porque eles não acreditaram como o cara ficou mais tranquilo, mais centrado. Eu tenho vontade, meu objetivo é tomar ayahuasca com os 4 sócios da empresa. É que é difícil, nem todo mundo tem essa vontade ou essa crença, mas, nossa, aí rola uma conexão profundíssima. Profunda, né? É muito legal. Não, e eu faço esses trabalhos para empresas, né, pacotes fechados, para famílias também. Sim. Já salvei muito casal. Eu não, né, ayahuasca, mas tem uma terapia, tem um papo. Que legal. Né? Eu tô agora fazendo, tô com um projeto já iniciado na clínica, né, que eu tô inaugurando agora no mês que vem, de também oferecer trabalhos para empresa de terapia, não é RH, fazer terapia para que os profissionais fiquem mais alinhados, então rodas de conversa e tal. E algumas podem até puxar para esse lado, entender, né? Pedir alguma coisa nesse sentido de ayahuasca. Eu lembro que teve pessoas que se interessaram, acabaram tomando depois com você no final de semana. Sim. E depois falaram que tiveram experiências incríveis, foi maravilhoso, assim, eu ouvi de corredor. Teve. Nossa, uma vez fechou, a produtora foi, eu acho que 14 pessoas. Que legal. 12 foi. Aí foi esposa também. Que legal. Une, cara. Une, é muito bom. Você se enxerga, né? Você se conhece e conhece o... E cai o ego, né? Em algum momento você fica nu, despido. Então você começa a conversar com as pessoas assim como se você fosse um sobrevivente de alguma coisa, assim, sabe? Quando você não tem nada. Você não é nada. Você não é todo mundo... Os valores mudam. Mudam. Né? Você tá dando muita atenção pra uma coisa que tão... E é assim, né? Desarmonizando a família, o próprio trabalho. Uma coisa tão boba. E aí você vê o bobo. E a empresa, a família muda. E é muito maluco ter na floresta que pra quem não sabe são 2 plantas que você mistura e elas viram chá, né? E pensar como é que os povos originários ficaram sabendo disso, né? Descobriram. Existe a história da ayahuasca, mas caramba, será que eles experimentaram misturar tudo com tudo? Será que um dia tava chovendo e caiu uma coisa na outra? É muito interessante, né? Tem muita lenda. Cada tribo fala uma coisa, cada etnia, né? E tem até estudos que eu já vi
Que aí também é muito complicado, porque cai naquela que o índio aprende o indígena, cai naquela que o indígena aprende por observação. Tem vídeos, onça indo lá comendo cipó e comendo a folha. Você tá brincando. Aí ela deita e fica lá. Você jura? Eu juro, faz uns 2 anos que eu vi esse vídeo. Eu fiquei bobo de ver. Como, por exemplo, tem aqueles animais, né? Os golfinhos que brincam com um baiacu venenoso. E aí? É. Saca? Então, se Então, a substância psicodélica, os animais, eles usam na natureza. Né? Exato. O índio, é interessante você estar Indígena. falando isso. Interessante você estar falando isso. O indígena, ele acredita, quer dizer, não é que ele acredita como nós acreditamos, né? Ele sabe. Ele tem certeza. Por isso que a gente... que todos somos espíritos. O grilo, o gafanhoto lá, a onça, meu pajé mesmo. E aí, não, tô indo lá pra não sei aonde que eu vou virar onça. Ele não fala que vai morrer. Uhum. Ele fala que vai virar onça. Então somos todos espíritos encarnados em corpos diferentes. E as plantas também se incluem nisso, né? Então tem essas relações, essas magias, essa consciência, na verdade, que a gente não tem. E esse mundo está desse jeito, com essa competição, matando, destruindo por causa de dinheiro. Eu mudei de assunto, mas... Mas você acha que os povos indígenas eles têm mais consciência que a gente nesse nível espiritual? Olha, o povo indígena tem uma consciência enorme espiritual. Mas a história própria diz, né? Eles sempre guerrearam entre eles também. Então esse negócio primitivo da espécie humana... A nossa ética moral, o jeito que a gente é humano é muito... Não, acho que nem ética moral que a gente aprendeu isso, mas o jeito que a gente é humano, todo mundo é humano no final das contas, né? Então, o indígena não é nem mais nem menos. Ele é diferente, como os povos. Você vai para a Alemanha, você que viaja muito, não é tudo diferente? Come-se diferente, fala-se diferente. Eles são diferentes, têm a cultura deles e tal, mas são seres humanos que também têm questões sociais, também têm questões psicológicas. Tem indígena agressivo, tem indígena que é só amor, tem indígena, sabe? As mulheres maravilhosas, mas também tem as fofoqueiras, lá, inclusive lá é natural. Todo mundo é ser humano, velho. Então não tem ninguém melhor do que ninguém e nem pior, né? Tá todo mundo aqui para aprender. Os desafios são diferentes. São diferentes. E a ayahuasca vem muito para somar as medicinas, na verdade, e equilibrar a gente tomar, na verdade, consciência e a gente fazer a mudança. Ao contrário, inclusive, do Cambô. O Cambô ele faz você fazer a mudança, na verdade. É uma medicina muito peculiar. Ele te empurra. Ele equilibra. É inerente à sua vontade. Sim. Saca? A ayahuasca não. Ela Você pode ir no ritual na ayahuasca e não ter uma grande sacação. Isso. E sair de lá, tipo, não... Ou você pode ter uma grande sacação e não fazer nada com isso. Entendi. Que é onde eu entro como terapia. Quem se interessa, dá seguimento e vamos... O Cambô não, você dá reset, é tipo, tira essa merda daqui, Luiz. Não, cara, já foi. Já há mais de 20 anos que essa medicina, eu conheço essa medicina, cara, nunca ouvi uma reclamação. Uma absurda. Não reclame aqui, tu não tem nada. Já teve uma. Todas as medicinas têm uma intenção quando você for ministrar. Né? Quando você for fazer uma experiência, tem uma intenção. O que eu quero entender, ou saber, ou receber, né? Então o Cambô. Aí a menina chegou lá em casa, uma profissional da saúde e tal. Eu tô muito acelerada, não sei o que tá acontecendo, não consigo dormir, a mente não para de falar, e eu, pai, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o que você quer, né, da medicina? O que você precisa? Eu preciso me acalmar e tal, dar uma desacelerada, né, meu? Tô muito adrenada. Falei, tá bom. Aí conversamos bastante, tomou a medicina, teve a reação, que tem o vômito, aquela coisa toda, calor, né? O coração bate mais forte. Mas é rápido, inclusive, eu tô falando pro pessoal, mas rápido, 10 minutos por ali você já tá zero. Então pico e volta. Né? É tipo como se você estivesse correndo parado, né? Então a gente estranha, a mente da gente acha que vai morrer. E não, vai até a padaria correndo pra você ver, você vai chegar igual. Mas enfim, e tem a limpeza que é diferente. Mas é rápida também. Aí sai a bile, né? E aí para. Mas enfim, aí morava em outra cidade, a pessoa veio de longe, tomou a medicina. Aí ficou lá, tal, teve uma reação. Aí foi embora, não dá 2 dias, me liga, nervosinha comigo. Pô, meu! Não é assim, meu. Pô, meu, o que você fez com esse negócio?
eu tô esquisita pra caramba, tô lerda, tô preguiçosa, eu tô esquisita, sabe? Devagar. Aí eu olhei com aquela cara de xamã, né? Eu não tava vendo ela, mas eu fiz uma cara, sabe? Eu sei como que eu faço esse ritual, né? Eu dou umas olhadas e falo uma frase. Eu falo pra caramba, e quando eu falo uma frase é raro e profundo. Eu olhei pra cara dela assim, falei, o que você pediu pro Cambô? Eu falei, beijo, te amo. Desliguei o telefone. Pô, a pessoa não sabe o que quer, claro. Não é isso. Por isso que o acompanhamento é importante. Ela não entendeu. Tamanho foi ela pediu, tamanho foi a mudança dela, mas ela esqueceu do que ela precisava. E aí recebeu o que precisava. Aí ficou desentendida. Aí eu fiz ela entender. Ela ficou muito agradecida. Pô, cara, valeu. Comecei a dormir bem, me alimentar bem, fazer as coisas num ritmo diferente, mas não acoplou a consciência. E às vezes tem que tomar mais de uma vez, né? O tratamento são 3 doses. O tratamento são 3 doses, tá? Né? 3 aplicações, né? Porque o primeiro você tá lá, estressadão. Ou numa cama. O que tá sendo muito comum hoje em dia é uma falta de vontade de viver. Que eu tô observando as pessoas que me procuram, né? É assim, trabalha, ganha bem, tem tudo, materialmente falando, está onde queria estar, mas não tá feliz. Isso tem um efeito rebote, que as coisas vão crescendo na mente, que começa a perder sentido você estar vivo. Tipo aquela famosa, eu tenho tudo e não tenho nada. Sabe? Então tem a grana, mas não tem vontade de viajar, de sair no fim de semana. Né? Tem o carro, mas não vai na academia nadar ou sei lá o que. Sabe? E tá muito comum isso. Né? E voltando até um pouco, que eu tava falando da ayahuasca, né? Que tá todo mundo tomando medicamento psiquiátrico, ou já tomou e vai tomar ayahuasca, tendo tomado ou não, isso tá acontecendo alguma coisa que tem gente... Pera aí só um segundo que eu acho que chegou alguém aqui embaixo. Tá. É bom gravar por causa disso, né? O Ziba chegou e não tem ninguém atendendo ele. Pega aí. A recepção. Eu tenho que finalizar. Luiz, vamos finalizando, mas tá muito da hora. Vem de novo aí também. Tá bom. Mas então, e eu tava falando mesmo, eu tô meio medicina esse fim de semana, eu tô meio... Você tava falando do Cambô e da ayahuasca, como tem muita gente que perde a vontade de viver. Então, e o Cambô, nesse caso, é fantástico pra ayahuasca, é tratamento de choque. Sabe, ela começa, eu tô entendendo isso com esse pessoal todo. Não é a vontade de viver, é uma coisa até mais profunda. Viver não está fazendo sentido. Porque tudo que eu tô fazendo não me traz nada. Não tá feliz, não, sabe? Você fica cumprindo tabela, você sai, vai lá, trabalha, dá risada, que não sei o que, ou tal. Volta em casa e vê uma apatia que tá consumindo as pessoas, sabe? E muito complicado. E o Cambô vem e arranca isso delas de um jeito, sabe? Então você pega e começa a ter projetos, querer fazer coisas. Mas assim, eu vou falar uma coisa da minha parte, assim, uma experiência tão forte, assim, você acha até que você vai morrer, que é como você ir pular de paraquedas e voltar. Toma uns tapas na cara, né? Joga uma água fria na cara, no mínimo você faz um reset mental, né? É a morte do xamã. O que é a morte do xamã? É morrer uma parte que não te serve mais, que está te fazendo mal. Isso morre. É que o pessoal pensa que vai morrer fisicamente mesmo, até eu penso. Mas enfim, morre essa parte, né? Que é a preguiça, vamos falar assim, que é a panema, o povo indígena chama de panema, que é tudo que te desequilibra. Então você imagina qualquer palavra ruim de doença é panema. Então ele te tira tudo, o Cambô ele tira tudo, é absurdo. Os meninos da mochila, os encostos. Tudo, ele te protege. Quem é evidente vê com uma luz verde, você fica envolvido numa egrégora, uma redoma verde. Já viram em mim, já viram, né? Então, obsessores, maus pensamentos, tudo se afasta, sabe? Agora, você também tem que fazer a sua parte, né? Não adianta você tomar medicina e começar a ter mau pensamento, ou começar a beber tomar bebida alcoólica, que vai atrair tudo. Porque os gatilhos voltam tudo. Voltam tudo, tanto mental como emocional, espiritual, né? Faz a sua lição de casa. Mas é isso, as medicinas estão aí, né? Luiz, adorei receber você aqui. Depois a gente vai receber você outras vezes pra gente conversar mais. Tem assunto pra caramba, cara.
Foi muito legal. Eu acho que rendeu altas histórias aqui. Tem muita história ainda para contar. Tem a clínica que eu vou fazer, tô montando. Mas a gratidão é toda minha. E eu tenho um dia, se pudermos marcar, para eu contar as histórias dos casos. A galera vai ficar maluca, a galera da quer ayahuasca, voltar, do com cambo. certeza. Tem muita coisa legal, bacana. E os resultados excelentes. Vamos marcar. Muito legal. Agradeço muito. Imagina, junto, Luiz, foi muito todos. legal. Você é meu irmãozaço, cara. Pô, a gente é brother. Gratidão, tamo junto. Tamo junto. Pô, galera, espero que vocês tenham gostado, porque, nossa, foi um papo que fluiu muito legal. Eu aprendo com esses papos e é esse tipo de conversa que a gente tem e que eu falo tem que ter uma câmera gravando. Então, dessa vez, tinham 3 câmeras gravando. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam aí o podcast, né, o Bocverso, também nos streams, nas plataformas de áudio. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixa o joinha, se inscreve no meu canal, porque agora ele tá voltando com esse conteúdo aqui, né, galera? Que eu acho que é mais legal, mais cabeça, tá bom? Valeu, é nóis. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Valeu, Luiz. Valeu, grande irmão.